Trabalhadora da Casa de Jesus, que vai nos falar sobre filhos. Podemos interferir? Boa noite, que sejamos todos envolvidos com muita paz. E o que nós desejamos, o nosso objetivo desta nossa fala, dessa nossa conversa, é que quando terminarmos a nossa exposição, possamos cada um de nós respondermos a este questionamento. Até onde podemos interferir na vida dos nossos filhos? E nós vamos começar, que o Espiritismo nos fala que não existe coincidências, os livros pelos quais nós estudamos para fazer essa conversa, essa exposição, um deles é de Hermínio Miranda. Também esses outros dois foram esses 3 livros que nos ajudaram nessa nossa exposição. E nós vamos começar lendo uma passagem desse livro de Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, onde ele relata uma situação, uma experiência vivida por ele. Tem como título Olhos de Ver e Olhos de Olhar. E ele diz que o Dr. Pimentel cortou o cordão umbilical, enrolou a criança numa toalha, era uma menina. Colocou-a cuidadosamente de bruços e passou a cuidar da mãe, exausta e dolorida. Ele diz que ele, na época, tinha 23 anos de idade. E pela primeira vez na vida, dizia ele, agitavam-se nele as poderosas emoções da paternidade. Com todas as suas perplexidades, complexidades e expectativas. Aproximou-se do pequeno embrulho sobre a cama para olhar de perto a filha dele. Pensava, talvez encontrá-la cochilando, a sonhar ainda com os mistérios da sua origem. Foi uma surpresa observar que tinha os olhinhos escuros bem abertos, atentos e acesos. A me contemplarem, diz ele, de maneira enigmática e inquisitiva. Lembro-me perfeitamente das ruguinhas traçadas na testa exígua, pelo esforço que fazia ao levantar a cabecinha careca, como se perguntasse a si mesmo, será que esse sujeito vai ser um bom pai para mim? Cadê minha mãe? E agora, o que vão fazer comigo? Quanto tempo vou ficar aqui enrolada neste pano? Quanto a mim, diz ele, não me recordo dos pensamentos que transitavam na minha mente, mas sei que eram muitos e desencontrados. Acho mesmo que tinha tantas perguntas quanto ela, talvez até mais, não sei. Uma coisa era certa, Ana Maria acabava de chegar. Que ela chegara não havia dúvidas, pois estava ali. Olhos curiosos, prontinhas para começar a exploração do novo mundo que viera viver. Minha dúvida era outra, ou seja, de onde vinha aquele ser? A lógica me dizia que se chegar aqui é porque partira de algum lugar. Onde estava antes de vir? Onde, porém? Aprendera eu, em tempos agora remotos da infância, que Deus criava uma alma novinha em folha para cada criança que nascia. Mas eu já tinha as minhas dúvidas com estas outras informações. Não havia como questionar a sabedoria, a grandeza e a bondade de Deus, que ali estavam patenteados. Mas mesmo porque, obviamente, não poderíamos, a jovem esposa e eu, ter criado aquela pessoinha a partir do nada. Eu aprenderia mais tarde que o ser humano descobre coisas, mas não cria, nem as inventa. E nós certamente não havíamos inventado aquele embrulhinho morno de gente que atentamente me espiava. Quem seria aquele ser? De onde vinha? O que pretenderia da vida? Como seria ela? Que papel me caberia? E a sua mãe na vida que apenas começava? Ou será que não estava começando, e sim continuando?
E se na época Hermínio Miranda já fosse espírita, já conhecesse os conhecimentos, já tivesse o conhecimento da doutrina espírita, quando olhasse para Ana Maria, ele iria ver. Com os olhos de ver, ele veria que ali estava um espírito que retornava com um novo corpo para uma nova caminhada no planeta de escola. E ele e a sua esposa seriam as pessoas encarregadas de ajudar a este espírito na sua nova caminhada aqui na Terra. E de existência em existência, no mundo espiritual, quando o espírito já tem noção maior, quando se percebe realmente como é, quando não tem a visão limitada da matéria, e ele consegue se ver como filho de Deus, como os germes de Deus que tem dentro de nós, que precisam ser valorizados, precisam ser explorados, precisam ser mostrados. Ele se percebe como um ser imortal, lá no mundo espiritual. E ele então começa, algumas vezes com a ajuda da espiritualidade, porque ainda não tem equilíbrio, não tem maturidade para tanto, fazer um balanço da sua existência aqui na Terra. E neste balanço, ele vai verificar quantos amigos fez, quantos desafetos, quantas oportunidades teve, quantas aproveitou e quantas não aproveitou. O que precisa melhorar, o que já conquistou, o que já melhorou. E assim várias e vários questionamentos vão ser feitos por este espírito com a ajuda dos espíritos amigos. E a partir destes questionamentos vai ser feita uma nova programação, um novo planejamento para uma nova existência no planeta, para que então ele recomece a sua caminhada evolutiva no mundo da matéria. E nessa sua programação, está colocado na programação, está no seu planejamento, os seus pais, aqueles que irão lhe receber, tanto biológicos ou adotivos, se for o caso. Mas mesmo nessa programação e nesse planejamento que é feito, para que nós, todos nós, os nossos filhos e todos os espíritos reencarnados, tenham a possibilidade do acerto. Porque quando fazemos alguma coisa sem planejamento, sem organização, o risco de dar errado é muito maior. Então, por isso que viemos planejados, para que as coisas deem certo. Mas mesmo este planejamento, ele não pode ir contra o nosso livre-arbítrio. Ele fica reservado ao nosso livre-arbítrio. Então, nós, a partir do nosso livre-arbítrio, nós vamos tomar as nossas escolhas, de acordo com aquilo que planejamos, para o nosso crescimento ou não. E isso acontece com os nossos filhos também. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos fala muito bem sobre isso, quando ele nos cita o caso de Segismundo. Segismundo era um espírito que estava para reencarnar. Ele iria vir como filho de Adelino e Raquel. Esses três espíritos no passado haviam tido vários comprometimentos, várias mágoas, ressentimentos, ódio entre eles. E eles, no mundo espiritual, quando perceberam os seus equívocos, os seus enganos, resolveram fazer, junto com os espíritos amigos, um planejamento para retornarem. E Adelino e Raquel, então, iriam receber Segismundo como seu filho. Mas, na época de Segismundo retornar, Adelino começa a retornar do seu inconsciente, antigas mágoas, ressentimentos, medo daquele espírito que outrora lhe havia feito muito mal. Então não quer mais ele como seu filho. E a espiritualidade, então, nessa obra Missionários da Luz, quem quiser ler, é muito interessante essa história. A espiritualidade teve um trabalho enorme para mostrar a Adelino a importância deste retorno, a importância desta família, a importância desse entrosamento desses espíritos que precisavam de uma nova oportunidade para criar os laços do amor. E aí vocês vão ler a história para ver se conseguiram, se tiveram êxito. Então, muitos na família é que nos vem esta oportunidade. A oportunidade de nós resolvermos as nossas pendengas, de nós criarmos os vínculos necessários. E neste livro, Nossos Filhos São Espíritos, Hermínio Miranda também relata outros casos
em que nós possamos perceber que esse planejamento não é por acaso. Tudo existe uma ordem, tudo existe uma organização. Não é por acaso, não é porque Deus não percebeu ou foi uma injustiça, nada disso. Tudo houve um planejamento. E ele nos conta nesta obra de um menino que ele nasceu aparentemente sem nenhum problema físico, mas logo em seguida percebeu-se que ele teria apenas vida vegetativa. Ele não falava, não andava, passou 30 anos no leito. A única coisa que se movimentava neste menino eram seus olhos, profundos e assustadores. Os poucos momentos em que ele cochilava, percebia-se que ele tinha terríveis pesadelos. E logo retornava ao corpo, como alguém que foge de um perigo. Ao lado desta criança, ao lado deste espírito, ficava uma mãe, tinha a presença de uma mãe. Uma mãe carinhosa, devotada e muito, que amava muito aquela criatura. Um tempo depois, esta mãe, com complicações de saúde, complicações orgânicas, veio a desencarnar. Alguns meses depois, o filho também desencarnou. Ambos se libertaram desta expiação, desta lição, deste momento de aprendizado no planeta. A mãe, então, retorna antes para lá aguardar o seu filho amado. Durante o período de 30 anos que ela convivera com ele, nunca se percebeu, segundo Hermínio Miranda, uma queixa, uma lamúria, uma revolta. Somente amor àquela criaturinha da qual ela tinha muita paciência para cuidar. No livro, não é nos relatado qual foi a causa desta expiação, desta prova, desta programação. Sabemos que não é por acaso, sabemos que há um motivo e um motivo justo. Podemos imaginar várias coisas, existem muitas possibilidades. Podemos imaginar que esta mãe tenha sido um espírito que tenha levado seu filho ao erro, ao engano, ao equívoco, e agora então retorna para ajudá-lo no seu progresso, para se redimir perante as leis. Também pode ser uma mãe, um espírito de muito amor, e que aquela criatura amada ficou para trás. E ela então quer ajudá-lo na sua caminhada, numa lição tão difícil da sua existência. Não sabemos a causa, mas com certeza esses espíritos estão ligados para progredirem, ligados pelo amor. Neste mesmo livro, ainda, ele nos relata uma história de duas criaturas, de dois espíritos, que já vêm há algum tempo caminhando numa mesma jornada. A um determinado tempo do seu caminho, eles precisam tomar uma decisão. E não existe um portal. E aquele portal eles precisam decidir se vão seguir à frente, passar o portal ou ir por um outro caminho. Só que os dois não se acertam. Ela quer continuar e ele não quer. Param um tempo, conversam e decidem. Ela vai, ele fica. Mas ela vai sentindo saudades daquele que ela deixou para trás. Ela vai sofrendo, porque pensava, se tivesse ficado um pouquinho mais, se tivesse insistido um pouquinho mais, quem sabe ele teria lhe acompanhado. Ela caminha por muito tempo nos caminhos da luz. Ele se demora na sua caminhada. Talvez porque não a tivesse junto de si para conversarem, para trocarem ideias e procurarem o mesmo caminho correto. Ela então, nessa história, ela diz, o nosso futuro é como se fosse, no final do futuro, no final da nossa caminhada, nós encontrássemos um cofre com um grande tesouro lá dentro. Mas para abrir este cofre, é preciso de duas chaves, a minha e a dele. Mas eu só tinha a minha, porque ele ficara para trás. Então, diz ela, teria duas opções. Ou ficar ali, esperando que ele chegasse naquele momento, naquele local, ou retornasse para buscá-lo, para apressar e lhe ajudar nessa caminhada. E a família faz esse papel. Na família, muitas vezes, os pais vão buscar os seus filhos, espíritos amigos que ficaram para trás, para que eles então consigam caminhar juntos. Outras vezes, são os filhos que vêm buscar os pais.
para que juntos consigam então chegar nesse tesouro. Porque a nossa família é a nossa universidade. É aquela que nos dá o acesso ao nosso progresso. E nessa universidade, muitas vezes recebemos espíritos maduros, que percebemos desde bebê, desde pouca idade, percebemos o quanto são precoces, o quanto são espertos, inteligentes, maduros, mas até mesmo essas criaturinhas, às vezes mais maduras espiritualmente do que os pais, eles precisam da orientação, da ajuda e do auxílio dos pais, porque são crianças ainda. E não sei se os senhores tiveram condições, tiveram oportunidade de ver, não lembro que programa foi, mas algumas semanas atrás, não sei se no Jornal Nacional ou no Fantástico, não lembro bem qual o programa, mas o que interessa é o caso. Mostrava-se numa reportagem uma menina de 7 anos de idade, onde numa avenida de São Paulo, uma avenida muito movimentada, ela ali ficava com livros para distribuir às pessoas que passavam. E a repórter então perguntou a esta menina, o que ela fazia ali? E ela disse que então ela resolveu pegar os livros que ela tinha em casa, que não estava sendo usado, e passar para outras pessoas. E o repórter também teve a oportunidade de conversar com as pessoas que passavam, e perguntavam, e algumas diziam, não, eu não tenho nem o hábito da leitura, mas ela conversou comigo, inclusive me indicou o tipo de leitura que eu iria gostar, de acordo com a afinidade da pessoa. E a repórter pergunta a esta criança, até que horas você fica aqui? E ela, então, com uma percepção, com um raciocínio infantil, ela diz, até que eu tenha fome. Quando eu tenho fome, eu vou para casa. Mostrando um espírito maduro, mas num corpo infantil. E um raciocínio infantil. E ela era acompanhada pelo pai. Este é o papel do pai e da mãe. Acompanhar os seus filhos, incentivá-los naquilo que eles já têm de bom e ajudá-los naquilo que eles precisam mudar. Porque na infância, nos diz os espíritos amigos, ela é caracterizada como um tempo de repouso para o espírito. Então é uma fase muito importante. Nos dizem os amigos espirituais que nesta fase é mais fácil. A criança recebe com mais facilidade as suas modificações. Ela é mais acessível às mudanças. Então é mais fácil com que a gente consiga mudar erros, vícios do passado. Nesse período é mais fácil se modelar. E nesse período da infância nós temos 2 ferramentas muito importantes nessa nossa caminhada. Essas 2 ferramentas bem equipadas, bem trabalhadas, vai ajudar em muito o nosso filho na sua caminhada aqui na escola do planeta Terra. Vai ajudá-lo muito nessa sua existência e a nós também no papel de pai e mãe. As ferramentas que temos, uma é limites. A criança precisa saber que existem limites, que ela não está sozinha no mundo, que ela se relaciona com outras pessoas. E como ela se relaciona com outras pessoas, não é só a vontade dela, é a vontade dela e dos outros também que precisa ser respeitada. E a criança então vai compreendendo daí a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito para mim. Então o limite é fundamental. O limite de saber que tudo tem o seu momento e que as coisas estão no tempo certo. Outra ferramenta muito importante que nós negligenciamos muitas vezes, a educação religiosa. A educação religiosa de mostrar para essa criança que existe um pai. E este pai vem com todo o seu cabedal de sabedoria, de inteligência, através das leis divinas. Colocar para nossas crianças que existem as leis divinas. E a partir desse aprendizado, quantas coisas vamos evitar? Porque o ser humano, ele tem a infância maior de todos os animais. Por exemplo, um cachorro, um boi e um cavalo, com 3 anos já são adultos. Os pássaros precisam de algumas horas. Os insetos de horas ou de no máximo poucos dias. O ser humano não. Com 7 anos ainda está na infância. E se Deus é sábio? Se Deus é inteligente, não é por acaso.
Então, o ser humano tem a infância longa para que os pais aproveitem esse período para trabalhar com estas criaturinhas e tentar moldar, tentar ajudá-la, estimulando naquilo que ela já sabe e tentando, ajudando ela a transformar aquilo que precisa ser transformado. Na família, é o nosso campo de provas. E na família, com os nossos filhos, nós recebemos algumas vezes amigos e outras vezes vêm os desafetos. Os amigos, é uma alegria reencontrá-los. São os nossos afins. Então é prazeroso o encontro com aquela criaturinha que retorna ao nosso seio familiar. Já os desafetos é mais difícil. Porque os desafetos nos vêm lá no nosso íntimo. Nós guardamos ainda mágoas, ressentimentos, rancor, ódio daquela criaturinha, ou ela de nós. São os nossos desafetos, é a nossa oportunidade de então, com um novo convívio, com uma nova oportunidade, fazer diferente. Aquilo que no passado, por ignorância, por falta de entendimento, não sabíamos fazer. Então não é uma tarefa fácil, mas se Deus nos a dá, se existe essa programação, se está previsto isso, é porque nós já temos condições de reaver. Então, se recebemos os amigos, que é fácil, tranquila, a caminhada é prazerosa e os desafetos é difícil, como falamos, o que devemos fazer frente aos obstáculos? O que fazer quando nos vem às mãos um filho difícil, que a gente já percebe desde bebê, que muitas vezes rejeita a mãe ou o pai, ou a mãe tem esse sentimento pelo filho. Sentar no chão, chorar, se lastimar, arrancar os cabelos, se desesperar? Não vai adiantar. Tenha calma. Precisamos ter calma. Porque o progresso, ele não acontece de uma hora para outra. O progresso é passo a passo. Então precisamos ter paciência. Porque já dizia que a pressa é inimiga da perfeição. Então vamos ter calma. Vamos ter calma e olhar ali aquele espírito que, se está conosco, é porque já temos condições de ajudá-lo, de encaminhá-lo, de cooperar com a sua caminhada evolutiva. Mas precisamos tomar cuidado, porque não podemos entrar na inércia e pensar, mas se eu não consigo resolver, Deus que faça por ele. Deus não vai fazer nada não, porque Deus nos dá as oportunidades, mas quem tem que trabalhar e agir somos nós. Então precisamos fazer aquilo que já temos condições de fazer. O conhecimento que já temos, e vamos trabalhar com estes sentimentos que sabemos que não são sentimentos de um filho de Deus. O filho de Deus tem como dentro dele o germe do amor. E quem ama não sente rancor. Quem ama não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Então precisamos trabalhar com estes sentimentos e com os nossos filhos também. Não esquecendo lá daquela fase da infância de trabalhar as duas ferramentas importantes. Limite, o respeito entre nós. O limite entre as pessoas. E não esquecer de apresentar as leis divinas. Que com certeza dessa forma nós vamos conseguir melhorar bastante e quem sabe, nesta existência ainda, conseguirmos um resultado muito prazeroso, conseguirmos um avanço bem grande, tanto para nós quanto para os nossos filhos. Nenhum pai ou mãe educa seus filhos, apenas participa da educação daqueles espíritos com os recursos que ele dispõe. Porque aquele espírito que vem como o nosso filho, ele não é alguém que foi criado por nós, como nos fala nessa história de nossos filhos são espíritos. É um espírito milenar, que já vem com a sua história, já vem com as suas experiências, com a sua capacidade de aprender e com a sua vontade também. Nós vamos ajudar, participar, colaborar, orientar nesse seu período. Mas fazer por ele, educar, isso foge daquilo que nós temos condições de fazer. Então não adianta em dificuldades, em problemas, sofrer com os nossos filhos, sofrer com os outros. Não é indicação de bondade, nem de evolução espiritual. Ao contrário,
indica imaturidade espiritual. Porque é falta de conhecimento da proteção e do amor e da sabedoria divina. Porque sabemos que a evolução não tem como falhar. Por mais que a gente pense que às vezes as coisas não estão nos trilhos, que está tudo errado, que o nosso planejamento deu alguma bagunçada, porque não era bem assim, está nos trilhos. Deus está no controle da situação. Nós é que talvez não tenhamos feito algumas escolhas com o nosso livre-arbítrio adequadas. Mas mesmo assim, mesmo essas nossas escolhas equivocadas, Deus aproveita para o nosso bem, para o nosso progresso, para que possamos aprender também com os nossos erros. Porque nós aprendemos com os erros também. Não aprendemos só com os acertos, sabemos disso. Quando a primeira vez vamos cozinhar, já sai uma refeição maravilhosa? Não, não sai. O arroz sai uma papa, porque não sabia fazer diferente. Na medida que vamos cozinhando, na medida que vamos nos esforçando, já fica melhor. E daqui a pouco é uma cozinheira maravilhosa, ou um cozinheiro maravilhoso. Por quê? Aprendeu com os seus erros. Então os nossos filhos e nós também, nós precisamos compreender que não somos porque somos pai ou mãe, somos espíritos muito mais evoluídos por causa daquela criança. E temos condições de traçar o seu caminho correto para que ele não venha ter problema. Isso não está no nosso poder, nós não temos poder para isso. Nós temos poder sim de ajudar esta criança na sua caminhada, o nosso filho nessa caminhada. O contato com estas leis, as leis divinas, ele é gradativo. O primeiro contato que o espírito tem na infância, quando criança, é a lei de causa e efeito, que regula o livre-arbítrio. É quando a criança, através dos limites, que isso facilita bastante o entendimento desta lei, a criança vai compreender que aquilo que ela fizer que não está certo, ela vai ter retorno ruim. Mas o que ela fizer correto, o retorno vai ser saudável, vai ser bom. E ela vai compreendendo isso. Isso vai limitando o seu livre-arbítrio, vai regulando o seu livre-arbítrio. E se ela quer o bem, vai fazer o bem. E ela vai começar a compreender que ela deve fazer para os outros aquilo que ela gostaria que fosse feito para ela. Ela vai tratar os outros como ela gostaria que fosse tratado. O ensinamento de Jesus, que é a base de tudo, que é a lei do amor. Mais tarde, mais amadurecido, o espírito, então, tem conhecimento da lei do trabalho. A lei do trabalho é a evolução do espírito. E é um engano nosso acreditarmos que a lei do trabalho só está relacionada ao trabalho material e profissional, e não é. Toda ocupação útil é trabalho. Então, nós estamos aqui agora, escutando para aprender, é trabalho. Estamos cuidando dos nossos filhos, é trabalho. Escutamos um amigo que precisa de ajuda, é trabalho. Então, toda ocupação útil é trabalho. E como vamos fazer, então, essa formação dos filhos? Na infância, como já dizíamos anteriormente, no slide anterior, ninguém educa, né? Se a gente não educa, o que a gente faz? Ajuda, colabora, auxilia. De que forma? Essas obras das quais eu falei para vocês, que a gente se inspirou para estudar e montar essa nossa exposição, eles dizem assim, que na infância, a formação dos filhos se dá pela colaboração e direção. Direção através daquelas ferramentinhas que não podemos esquecer. Limites e educação religiosa. Colaborando com a sua caminhada. Depois da infância vem a adolescência. A adolescência já é a orientação. Não adianta querermos na adolescência fazermos a direção, porque nós não vamos conseguir. Porque já é outra fase do espírito. Inclusive, os espíritos amigos dizem que nesta fase da adolescência, a mudança só ocorre através do exemplo daqueles que convivem com eles. Aí já complica um pouquinho mais a situação para nós. Mais fácil na infância. Na adolescência já é mais difícil. E se a infância for bem direcionada, tiver uma colaboração eficaz, não esquecer dessas duas ferramentas importantes, a adolescência não será tão difícil. Porque o espírito ali
já compreenderá as leis divinas. Já começará a respeitar e a exercitar estas leis. Será mais fácil. Não será o paraíso ainda, mas será bem mais fácil. Na adolescência, então, orientação. Passada a fase da adolescência, o espírito já é adulto. Daí não adianta querer dirigir. Aí, a única forma é a sugestão. Então não adianta mais queremos direcionar os nossos filhos, porque agora já estão numa outra fase. A função colaborativa continua sempre. Então é a parte da sugestão. Infelizmente é comum entre nós, muitas vezes por falta de conhecimento, ou por não conseguirmos na ocasião, cumprirmos essas etapas, né, do espírito, e hoje o nosso filho já é adulto. E a gente quer então tratar lá da fase da formação de direção para o adulto. Queremos direcionar, vigiar o nosso filho. Tratar um adulto como uma criança de 5 anos. Não dá certo, complica, temos problemas, conflitos com o nosso filho. Porque ele já não é mais uma criança, agora ele é um adulto. E como adulto, não podemos mais pegá-lo pela mãozinha e ajudar a subir uma escada. Como adulto, nós podemos sugerir a forma como ele vai subir a escada. Porque ele, como adulto, às vezes, ele já tem a sua própria família também. Esposa, filhos. E nós, pai e mãe, não podemos interferir nesse aprendizado do nosso filho. Inclusive, muitas vezes, dizemos que por amor, nós inclusive, queremos escolher a preferência profissional dos nossos filhos. Grande engano nosso. Porque como falamos anteriormente, na nossa programação já tem a nossa área profissional. E quando nós, por algum motivo, por alguma razão, fomos influenciados pelos nossos pais, ou nós tomamos escolhas equivocadas da profissão, temos dificuldade profissional. E aí é o que a gente muitas vezes vê, profissionais insatisfeitos. Aquilo que seria motivo para o progresso, aquilo que seria motivo de realização, se torna um motivo de tristeza para aquele profissional que faz o que não gosta de fazer, porque foi levado a alguma coisa que não queria. Então, por mais que a gente diga amar os nossos filhos, que nós amamos, amar é libertar, deixar que ele alce seus próprios voos, como essa história que eu vou ler para vocês, que chama-se O Ensino da Águia. Alguns já devem conhecer, mas quem não conhece e quem conhece vai relembrar. Fala o seguinte, que a águia empurrou gentilmente seus filhotes para a beirada do ninho. Seu coração se acelerou com emoções conflitantes, ao mesmo tempo em que sentiu a resistência dos filhotes a seus insistentes cutucões. Pensou ela, por que a emoção de voar tem que começar com medo de cair? O ninho estava colocado bem no alto de um pico rochoso. Abaixo, somente o abismo e o ar para sustentar as asas dos filhotes. E se justamente agora isso não funcionar, pensou ela. Apesar do medo, a águia sabia que aquele era o momento. Sua missão estava prestes a se completar. Restava ainda uma tarefa final, o empurrão. A águia encheu-se de coragem, enquanto os filhotes não descobrirem suas asas, não havia propósito para a vida. Enquanto eles não aprenderem a voar, não compreenderão o privilégio que é nascer águia. O empurrão era o melhor presente que ela podia oferecer-lhes. Era seu supremo ato de amor. Então, um a um, ela os precipitou para o abismo e eles voaram. E nós muitas vezes temos que fazer com os nossos filhos igual a águia, empurrar para que ele tenha suas próprias experiências. Porque a interferência gera filhos inseguros, parasitas sociais. E a indiferença também é ruim, porque a indiferença, ela também é prejudicial. Se a interferência é fazer para o outro, a indiferença é não fazer nada. Isso também é prejudicial. Então, o ideal é o equilíbrio. O ideal é o relacionamento baseado no amor, no respeito. Existem dois poderes. O poder real
e o poder, o pseudo-poder. O poder real é o verdadeiro, é aquele que nós podemos conseguir. Por exemplo, se a gente diz assim, ó, eu posso mudar a minha vida para melhor, porque eu quero e eu consigo. Esse é o poder real. Eu posso, porque tudo aquilo que eu quero, eu posso, eu consigo, depende só de mim. O pseudo-poder não, ele é falso. É aquele exemplo que eu digo assim, eu quero mudar a minha vida para melhor, mas minha mãe tem que me ajudar. Mas o meu filho precisa mudar. Mas, e tantos outros mas. Tudo interferência externa. É um pseudo-poder. Não vou conseguir, porque depende dos outros. E aquilo que depende dos outros, nós não temos controle. Nós só temos controle daquilo que depende de nós. Então, o único poder que realmente nós podemos atingir é o poder real. E no lar é onde se iniciam as nossas lutas, que tem como finalidade estreitar os laços de amor. E Emmanuel, no livro Leis de Amor, psicografia de Chico e Valdo Vieira, ele diz o seguinte, nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem e do mal, através das portas benditas da reencarnação. Então, portas benditas da reencarnação, que é a oportunidade da gente, então, estreitar os nossos elos, resolver os nossos problemas do passado. Então, qual é a missão dos pais nessa situação? De aproveitar este momento, essa oportunidade bendita da reencarnação. É preparar os seus filhos para a vida material e a vida espiritual. Acompanhando, ajudando, orientando, seguindo aquela formação da qual nós falamos. Não esquecendo das duas ferramentinhas importantes na primeira fase, na infância. Mas se já passamos por esta fase da infância e já estamos na adolescência, o que fazer? Agora podemos orientar, mas já estamos na fase adulta. Somente a sugestão. Mas ainda estamos na situação colaborativa. Podemos sim e devemos fazer muito no sentido de auxiliar. Essa aqui é a questão, nós esquecemos de colocar, é do Consolador, é a questão 134, onde diz assim, que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e a verdade? E eles dizem, compreender que seus filhos são antes filhos de Deus, prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. E se vocês observarem bem esta imagem, o que nós percebemos? Uma mãe ajudando seu filho a subir a escadinha. Uma escadinha feita com livros. Ela pega na sua mãozinha e o auxilia, e o orienta, o direciona, o ajuda. Ela não sobe por ele. Porque se ela subir por ele, não vai aprender. Ela o ajuda. Então, esse é o nosso papel. O papel de cada um. Pai, mãe, de aqueles que ficam com as crianças, é de orientar, ajudar. E nós percebemos que hoje em dia, as crianças, a gente escutar as pessoas, não sei se vocês já escutaram, mas eu escuto bastante, que as crianças são diferentes hoje em dia. Né? Então a gente percebe realmente que as crianças são diferentes. São espíritos mais ativos, espíritos mais espertos, espíritos que não conseguem, que são bem diferentes de nós, quando aqui chegamos. Há 50 anos atrás, o que o pai dizia, a gente não questionava, porque não compreendia. Os espíritos que retornam são questionadores. São espíritos muito espertos, muito inteligentes. Então, eles têm algumas características comuns entre eles. Eles vêm com a missão de transformar, modificar e estimular o desenvolvimento humano. Vejam só, que tarefa nossa, hein? Ajudar essas criaturinhas, esses espíritos que retornam, que vêm com a missão de ajudar o nosso planeta. Ajudar o nosso planeta a ser melhor. Ajudar o nosso planeta no seu crescimento. Porque já tivemos, Jesus já esteve entre nós há 2000 anos. Nós já sabemos o seu ensinamento. Mas até agora a gente vem patinando.
E aí vem que Deus então nos manda espíritos diferentes, que vêm com esta missão de transformar. E a nós, o que cabe então a nós, o nosso papel, o que vamos fazer com essas criaturinhas? Vão fingir que não escutamos? Vão deixar que eles façam o que eles querem? Não, nós vamos fazer uma educação pelo amor, pelo exemplo, através do afeto, acolhimento, atenção, carinho e limites. E nós vamos então ajudar essas criaturas a terem sucesso na sua caminhada. E nós, se estamos aqui, não é por acaso. Porque sabemos que nas leis divinas não existe o acaso. Existe uma programação, existe um planejamento. Acaso é levado a nós, que somos imaturos, que resolvemos alguma coisa e saímos por aí fazendo. Não planejamos antes de fazer. Deus não. Deus planeja tudo. E esses espíritos que retornaram vieram com um planejamento maior. E a nós cabe o papel de ajudar Deus nessa formação. Nós somos colaboradores de Deus. Estamos colaborando com Deus. Isso é muito importante. E para encerrar a nossa conversa, como diz André Luiz no livro Missionários da Luz, a família é o núcleo da reencarnação. E o lar é a moradia das almas. Então nós esperamos que a gente possa aproveitar essa bendita oportunidade da reencarnação. Oportunidade essa que nós ansiamos muito no mundo espiritual. Tem uma amiga que é espírita e ela me contava, de família espírita, muitas vezes na adolescência a gente se rebela com os pais, não pedi para nascer, ela dizia, né? E a mãe dizia, pediu e até implorou. E a gente sabe que é verdade. Nós, se vocês lerem Missionários da Luz, a história de Segismundo, vocês vão verem. Segismundo implorou para retornar. E nós também, quem sabe, não imploramos para retornar. E imploramos também para receber os nossos filhos. Então, se estamos aqui com esta oportunidade, que viemos aproveitar. Porque a família é o núcleo desta oportunidade. E que os nossos lares, a nossa casa, não seja uma casa apenas, mas seja um lar. Um lar que abriga estas almas, a estes espíritos que retornam com a oportunidade e que confiaram em nós. Confiaram que nós iríamos ajudá-lo, que nós possamos ajudar, direcionar, mas não interferir na vida deles. Porque se fizermos isso, estamos prejudicando essas criaturinhas. Porque eles vêm com o papel, com a oportunidade deles aprenderem. Ninguém aprende pelo outro. Cada um aprende ao seu momento. E nós podemos lembrar, nos nossos períodos da escola, alguém podia fazer a nossa tarefa? Se fizesse, problema foi nosso depois, porque não aprendemos a matéria. Nós é que precisávamos fazer. Errava, apagava, voltava, mas tinha que aprender. Foi assim que a gente aprendeu a ler, a escrever, a contar, a multiplicar e tantas outras coisas necessárias ao nosso ensino. E assim também o espírito. A parte espiritual, moral, as leis divinas, nós vamos aprender fazendo, exercitando, errando e acertando. E o papel dos pais é direcionar. E eu espero que com essa nossa conversa eu tenha conseguido responder, né, aquela nossa pergunta, aquele nosso primeiro questionamento. Vou ver se ele aparece, ele não aparece. Se nós podemos interferir na educação, na vida dos nossos filhos. Então que a gente possa então levar de tarefinha para casa essa semana, né, e repensar. Né? Se nós podemos interferir, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer para melhorar. Porque o dom, a beleza da vida e a novidade do Espiritismo é exatamente essa, de nos dizer que a gente sempre pode fazer diferente. Se até agora eu fiz errado, é porque eu não sabia fazer diferente. Mas agora eu já aprendi. Através dos livros, através da exposição, através daquilo que falaram, que não é bem assim. Eu posso fazer diferente e eu vou fazer, porque depende de mim. Então, esse é o grande diferencial do Espiritismo, que nos consola, que nos ajuda. É mostrar que nós somos capazes, sim, de retornar, recomeçar e refazer. Muito obrigado pela atenção de todos, que Deus nos ajude, continue conosco e que essa espiritualidade amiga que está no nosso lado nos direcione para que a gente acerte mais e erre menos. Muito obrigada. Nós agradecemos a Loreni
pelas palavras, pelos ensinamentos, e vamos procurar aproveitar. Para mim é um pouco tarde, eu tenho que ficar na última fase, né? Só sugestionar para que eles sejam de bem. Mas aqueles que podem, que aproveitem esses ensinamentos. Que Jesus abençoe a nossa irmã e que ela continue assim, nos trazendo informações.